E após Simone Tebet declarar apoio a Lula no segundo turno, ela e o petista realizaram um primeiro evento juntos nesta sexta-feira. Lula aproveitou a presença da senadora para atacar o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Nós não estamos diante de um adversário qualquer. Nós não estamos lutando contra um político normal, daquele que a gente estava habituado a combater. E você já participou de muitas eleições. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração. Disse ainda que ela poderá participar como quiser de sua campanha. Se ela quiser participar do convite, ela vai participar. Se ela só quiser participar da televisão, vai participar. Se ela quiser participar da rede, ela deve ter sua rede extraordinária e vai participar. Ou seja, o que interessa é que ela esteja junto comigo e com o Alckmin, pedindo para o povo brasileiro para que a gente recupere a democracia, para recuperar o estado de bem-estar social do povo brasileiro. Criticado até por Tebet por não apresentar o plano de governo e seus ministros, e seus projetos, aliás, o petista tentou se justificar. Desde 89, quando eu fui candidato a primeira vez, tinha algumas pessoas que achavam, não, Lula, você tem que apresentar a tua equipe econômica, você tem que apresentar. Eu nunca apresentei, porque se você está numa disputa eleitoral, você ainda não ganhou, você não pode sentar na cadeira. Eu primeiro preciso ganhar as eleições, para depois da gente discutir a composição do governo, quem vai participar, quais as forças políticas que vão participar, porque isso não é um negócio, isso é uma ação programática. Em sua fala, a candidata à presidência derrotada no pleito de domingo disse que tentará, junto com o petista, buscar o apoio de setores da economia, em especial a agricultura. Embora obviamente que há uma grande parte do agronegócio que está com o atual presidente da República, eu não tenho dúvida que nós poderemos reverter, detalhando claramente o programa do governo do presidente Lula para o agronegócio. Mais cedo, durante a entrevista, Simone Tebet negou qualquer possibilidade de ter trocado seu apoio a Lula por um cargo em eventual governo. Mas com você, Ana, suas impressões aí sobre essa reaparição de Simone Tebet depois da derrota de domingo, agora ao lado de Lula no palanque, Ana. Vitor, a CPI, nós todos vimos, testemunhamos o desempenho da senadora Simone Tebet naquela CPI do circo, né, naquele palanque. CPI que desrespeitou mulheres honradas. Vou repetir isso sempre, dona Simone. O seu silêncio foi ensurdecedor quando a doutora Mayra, a doutora Nise Yamaguchi foram desrespeitadas por Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, e a senhora ficou calada e veio depois com o papo de proteger as mulheres. Ali, ela já começou a descer a ladeira da carreira política. Eu acho que agora ela joga a pá de cal. Primeiro porque ela criticou sempre, assim como Ciro Gomes, ela criticou durante toda a campanha os esquemas de corrupção do ex-presidente e ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin também agora ali do lado. Então a pergunta fica, eles estão voltando, né, para a cena do crime? A senhora Simone Tebet fala sobre o agro, e é inacreditável uma mulher que diz defender o agro, primeiro diz defender as mulheres e não defende, e que diz defender o agro, mas agora está num palanque político do lado de um homem que apoia invasões de terra, destruição de laboratórios, matança de animais, e que diz que o MST, esse movimento de terrorismo doméstico no Brasil, vai fazer parte da sua administração se for eleito. Para finalizar, dona Simone Tebet, o que a senhora acha sobre o que a sua vice disse no vídeo que foi censurado hoje para o TSE? Foi censurado pelo TSE. Vou repetir para a senhora o que ela disse. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem e o Lula pagou. Como que alguém não tem nenhum envolvimento? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. E a senhora está aí agora, do lado desse homem que a própria vice da senhora acusou de envolvimento no assassinato de Celso Daniel. Diga, Zé.
Olha, eu acho que o Brasil está precisando exatamente de posicionamento. Eu não perdoo o político que se esconde numa hora dessa. Não é hora de muro. O Ciro Gomes não está apoiando o Lula, ele nem citou o nome. Eu apoio a decisão do meu partido político e pronto, foi a declaração dele, nem citou o Lula. Já a Simone Tebet, é respeitável que ela tome uma decisão, aliás, é necessário. Em primeiro lugar, eu acho que a lei deveria mandar, determinar, obrigar que todo partido político lançasse candidato, chapa completa. Eu não tenho candidato, então não seja partido político. Todos teriam que lançar em primeiro turno. O segundo turno foi criado exatamente para essa confirmação de tendências, né, e de apoios. É o que eu penso de eleição. E uma figura que disputou a presidência da República por um partido tradicional como o MDB tem a obrigação de se posicionar, e desse ponto eu acho positivo que a Simone venha a público e diga: eu estou desse lado, e sofra as consequências e as benesses de entrar desse lado. E não é verdade que ela não espera cargos, porque isso aí está implícito. Lula falou que ela vai participar de um futuro governo. Nada contra se ela conseguir ganhar, se ela conseguir virar votos. O que eu não acho correto é enganar o eleitor, enganar o público. Ela sabe muito bem do que está entrando. O PT está em algumas dificuldades. A primeira é apresentar um programa detalhado de governo. Não está conseguindo. Há divergências. Em segundo lugar, está uma grande dificuldade do PT em definir ali a participação de cada um, né, nesse processo e formação de equipes para o futuro governo. Pelo menos o ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro, no início da campanha, disse: Paulo Guedes será o meu ministro. E o Paulo Guedes, até hoje, cumpriu todo o mandato, primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. E, por último, há uma briga ali interna para definir se haverá ou não uma carta aos evangélicos. Dizem alguns: não, se a gente escrever uma carta aos evangélicos, tem que escrever outras cartas a vários setores, é melhor não. Vamos escrever uma carta aos cristãos, ou seja, quer fazer uma geleia. Quando o Lula fala em uma frente ampla, é uma geleia, é eleger o que a gente não conhece. Neste momento, ninguém, é claro, se preocupa tanto assim mais com o programa de governo, e sim com personalidade. É preciso ter coerência, preciso ter personalidade, assim que se faz uma candidatura. E fica muito evidente aí que não há homogeneidade, né, nesta postura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas acho que todos estão agora na obrigação de se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro mais. Muro deu aí o PSDB, que está acabando. Augusto. Aqui. Vamos botar os pingos nos is. Quantos votos tem a Simone Tebet? Sabe que ela perdeu da cidade de que foi prefeita 2 vezes? Perdeu. Da mesma forma que o Ciro Gomes perdeu no Ceará. Se você não ganha na sua cidade como candidata a presidente, você está mal. Você está mal. Vou dar um exemplo. O Alckmin ele vive dizendo ainda que foi o mais jovem prefeito de Pindamonhangaba, há 20 e poucos anos. E ver agora o resultado da eleição em Pindamonhangaba. Os jornais não dão isso. O grande cabo eleitoral que o Lula foi buscar em Pindamonhangaba, ele conseguiu, para o Lula, digamos, 72% dos votos. O Jair Bolsonaro teve 56,13%. Está bem o Alckmin. O Tarcísio também venceu com ampla vantagem em Pindamonhangaba. Você acha que o Alckmin conseguiu algum voto? Conseguiu tantos votos quanto vai conseguir a Simone Tebet. É isso. Para fechar no Schelp, 1 minuto. Olha, a Simone Tebet teve 5 milhões de votos, né? É evidente que ela não determina para onde vão esses votos. Isso é decisão dos eleitores. Muitos eleitores já entraram no segundo turno, já entraram na cabine de votação, sabendo que se Simone Tebet não fosse para o segundo turno, eles votariam em um dos outros 2 candidatos que estavam na frente, né, que estavam liderando, que eram considerados favoritos. Então, o que o apoio dela pode significar é para aqueles eleitores que votaram nela, mas que não tinham uma preferência ou que estavam indecisos
num eventual segundo turno. Talvez, para esses eleitores, o apoio de Simone Tebet faça a diferença. E do ponto de vista matemático, aqui não estou falando de pesquisa eleitoral, estou falando do resultado das urnas no primeiro turno. Do ponto de vista matemático, se Lula mantiver os votos do primeiro turno e tiver metade dos votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes, e se a abstenção não o prejudicar mais do que prejudicará Jair Bolsonaro, ele vence as eleições. Obviamente que isso não é algo estanque, porque votos do Lula podem migrar ou se tornar votos em branco, votos nulos e assim por diante. Mas o apoio talvez tenha esse efeito sobre os indecisos. Quer completar, Augusto? Não, só para dar essa informação, o texto o texto do pronunciamento do Roberto Justus foi feito em parceria com eleitores da Simone Tebet. Perfeito.